Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Agradecemos a presença de vocês nesse segundo encontro temático. Agradecemos também aos que estão nos assistindo nos polos e esperamos que vocês possam usufruir bastante dessa nossa discussão. A temática sugerida para hoje foi exatamente as questões éticas e políticas na antiguidade ou na filosofia antiga, né, de maneira geral. Então, a gente vai tentar pensar algumas questões, não vamos tentar aqui explorar todos os elementos, mas alguns elementos que julgamos importantes para a gente entender essa relação. E, como ponto de partida, nós já indicamos que tanto a ética quanto a política, elas são padrões, a princípio, de modelo, de imitação, né, partindo da Grécia, para outros momentos da própria filosofia, especialmente na filosofia, seja na modernidade, a partir das distinções, mas nós vamos ter muitos elementos ligados a esse pressuposto. Bem, nós vamos começar falando, a princípio, sobre a questão da ética. As duas coisas estão ligadas, né? Foi uma primeira discussão que nós já estávamos fazendo. As duas coisas estão ligadas, ética e política estão ligadas na Grécia. Mas um primeiro destaque que nós fazemos é exatamente sobre a questão ética. De maneira geral, um primeiro ponto é a seguinte afirmação. A ética, ela tem como um objetivo alcançar a dimensão do sábio. Ela está ligada ao sábio na Grécia Antiga. Então, nós vamos perceber isso tanto em Sócrates, Platão e Aristóteles, uma dimensão da filosofia ligada à própria sabedoria, como também o próprio conceito de uma moralidade. A gente até pode pensar mais num conceito de uma moralidade dentro do contexto da Grécia Antiga, ligada a essa dimensão do sábio. A grande distinção que se tem aqui, nesse primeiro momento para falar do sábio, porque está ligado ao processo também de conhecimento, ao processo de formação do cidadão na Grécia. Então, especialmente na perspectiva platônica, nós temos um modelo de educação, e esse modelo de educação ela vai partir a partir da dimensão da ética e da política, formando exatamente para a cidadania. Essa cidadania tem a ver com uma cidade justa, toda uma dimensão social e relações sociais justas. Apesar de alguns elementos bem específicos, né, em Platão, que é diferente de alguns outros filósofos. Nessa questão da busca, né, pela a sabedoria, que é uma característica da própria filosofia, é nesse bojo que se faz também a moralidade, nós vamos perceber, tanto nos estoicos, Epicuro, essas duas escolas especiais, apesar de diferentes estratégias, elas lidam com a dimensão que é a felicidade. E a felicidade está ligada ao bem supremo. Esse é um conceito muito caro, muito valioso para os gregos. Porque, de maneira geral, esses dois conceitos se integram. Quando nós falamos, né, quando nós pensamos em bem supremo ou felicidade, esses dois conceitos se relacionam e eles vão interagir em função do local, ou seja, da situação presente do cidadão grego. E aí, para ficar mais claro essa relação, a gente poderia pensar o seguinte: quando nós falamos numa questão de uma moral ou uma ética ligada à modernidade, nós pensamos numa norma ligada aos costumes. Isso é muito claro, né? Então, a ética que vem, por exemplo, a ética da autonomia, que é uma ética que inicia na modernidade. Mas essa ética, nesse contexto da felicidade, do bem supremo, é ligada exatamente ao bem-estar do indivíduo, à felicidade, que é aqui e agora. Um outro ponto importante para tentar clarificar isso é que, com o cristianismo, nós tivemos aí uma perspectiva exatamente futura. O bem, né, pode ser alcançado no futuro, com a ideia de uma Jerusalém, um bem-estar da alma e assim por diante. Aqui a gente não tem essa ideia na Grécia. Na Grécia a gente tem uma procura de uma felicidade, e essa felicidade
ela equivale a esse bem supremo. Quando se fala em bem supremo, uma digressão a partir desse item, nós temos a ideia da virtude. A virtude também é uma ideia que está ligada a essa dimensão. E quem é esse virtuoso? Volta à dimensão do sábio. Então, olha só, na Grécia, nós vamos trabalhar com a ideia de virtude a partir do modelo e da cópia. É o exemplo do sábio que nós vamos seguir. Diferentemente, para ficar mais claro, vou à modernidade, diferentemente da modernidade, que nós temos a norma. Então, você precisa cumprir a norma, e essa regra e essa norma que você vai tentar alcançar, que você vai cumprir, ela é como se fosse um mandamento. Aqui não, eu tenho um indivíduo que segue mais ou menos como um espontâneo ao próprio modelo, e isso tem a ver com o processo de educação e formação do próprio cidadão grego, né, nesse contexto. Então é interessante percebermos o seguinte, né, o exemplo é o sábio, ou essa pessoa de bem supremo, e nós vamos copiar isso nessa nossa dimensão. Nesse sentido, eu até destaco o caso aristotélico, porque o Aristóteles ele fala claramente que nós vamos ser éticos pela repetição, ou seja, em função da repetição desse modelo, desse sábio, né, que nós vamos alcançar essa relação. Poderíamos até, eu estou falando muito rapidamente, são muitas ideias, né, mas aqui tem um elemento que eu estou destacando, é a questão ética e a política na Grécia. Nós vamos, no caso de Aristóteles, essa ideia de copiar, né, nós vamos ao modelo do sábio, e a imitação desse modelo do sábio vai nos trazer essa dimensão da virtude. Então, nós aprendemos essa relação, diferentemente da norma, o mandamento. E esse mandamento, muitas vezes, nós, aqui na Idade Moderna, vamos associar felicidade e bem supremo, o que não é desassociado na Grécia Antiga. Né? Você nunca vai fazer algo porque você vai receber esse algo. Essa é uma ideia moderna. Eu vou ter vantagem em alguma coisa, então eu vou agir dessa maneira. Na Grécia, não. Eu tenho uma espontaneidade, digamos assim, e essa espontaneidade vai me gerar essa dimensão de virtude, essa moralidade que eu vou aprendendo. Isso é muito claro no caso do nosso amigo Aristóteles. Agora, tanto Sócrates, Platão, Aristóteles, por exemplo, eles utilizam essa ideia mesmo de cópia. Né? Eu vou aprender em função dessa dimensão, que é uma cópia. Essa cópia é determinante. Um outro ponto fundamental para a Grécia Antiga, né, é a ideia de imortalidade. Claro que a imortalidade nós vamos perceber claramente em Platão. Platão vai defender uma ideia de imortalidade. Mas, de maneira geral, o grego, né, a Epicuro, por exemplo, apesar que Sêneca vai aparecer também a ideia de imortalidade, um outro aspecto, né? Mas, de maneira geral, esses outros pensadores, estoico, eles vão pensar numa dimensão da imortalidade fora de uma relação jogada para o futuro. É esse futuro que vem, é nesse futuro que eu vou ser feliz, é nesse futuro que eu vou conseguir minhas coisas. A relação aqui é aqui e agora. Ou seja, eles estão preocupados com um presente. E é nesse presente que o indivíduo se faz. E aí nós podemos até pensar na questão socrática. Né? Sócrates inicia com a dimensão de um princípio, que é o princípio socrático, conheça a ti mesmo. Esse princípio, conheça a ti mesmo, ele vai voltar à dimensão também para o prático, aqui e agora. E é o primeiro filósofo que nós temos na antiguidade que começa a preocupar com essa dimensão da psique, né, do indivíduo. O homem é o objeto de investigação para Sócrates. Então, essa ideia é bastante interessante, porque reforça que eu não tenho na Grécia uma dimensão de da questão futura. Inclusive, a questão do Estado. A questão do Estado, a polis, não vai ser uma vivência lá para o futuro. Eu vou ter a felicidade no futuro. E nós fazemos isso hoje, né? Jogamos muito em função do próprio cristianismo. Parece que essa é uma influência do cristianismo, relacionar a felicidade com a dimensão mais futura. Mas na Grécia não. A Grécia, eles querem a felicidade, esse bem supremo,
e esse bem supremo você vai adquirir, você tem possibilidade de adquirir. Quando nós falamos do sábio, o sábio é esse que conseguiu. Então é algo que é uma felicidade ligada às dimensões da própria vivência do indivíduo. Olha que coisa fantástica. Talvez em função disso a gente poderia pensar em resolver muitos problemas que acontecem na nossa sociedade, né? Essas nossas projeções do futuro, que a minha felicidade está lá quando eu casar, minha felicidade é quando eu terminar o meu curso, a minha felicidade é quando me tornar um padre, e aí vai as possibilidades infinitas de tornar alguma coisa. A ideia é, eu sou feliz aqui agora, e vou construindo isso em função do próprio modelo. E o próprio Sócrates também corrobora essa ideia quando fala, Platão corrobora essa ideia quando fala que Sócrates alcançou o ideal, né, do filósofo, o verdadeiro conhecimento. A ideia dessa ética também está estabelecida em função de uma epistemologia. O que é isso? Uma teoria do conhecimento. No processo de conhecimento também que eu vou me fazendo, que eu vou me estabelecendo como uma condição determinante da minha própria vida. Então, nesse caso, a gente vai entender e perceber que essa questão do sábio, primeiramente, né, que eu vou seguir o exemplo do sábio, e depois eu tenho aí, nesse exemplo, o processo de aprendizagem, como é que eu me torno ético, como que eu me torno moral, dentro de uma perspectiva que é presente e não é futura. Ok? Uma outra questão que é muito importante na Grécia, e talvez seja uma das mais complexas, é o problema da consciência. A gente utiliza, para ficar mais claro, essa ideia, volto à modernidade, a gente utiliza a ideia de consciência como uma condição interna, o critério interno para o nosso agir. Não é isso? Quando se fala de uma ética da autonomia, essa ética da autonomia, por exemplo, é uma ética kantiana, o meu parâmetro aqui é o indivíduo, né, que pelas suas ações, pela sua autonomia, ele pode agir e agir bem. Mas na Grécia, quando nós falamos de uma ideia de consciência, a gente não tem uma consciência interna ao próprio indivíduo. Essa consciência está ligada a uma dimensão muito maior, que é a ideia de natureza. Então, o grego pensa a dimensão da consciência da natureza. E a natureza vai auxiliar na própria sobrevivência do grego. Então, a ideia mais ampla aqui é uma ideia de uma physis, né, que é a física grega, e essa física grega não envolve apenas o elemento aqui externo a mim, o mundo. O grego pensa na dimensão da natureza, que é a totalidade das coisas existentes, uma dimensão muito mais ampla, que atinge a dimensão metafísica, atinge a dimensão do ser. Por isso que a gente tem algumas palavrinhas lá clássicas, né, na filosofia grega, como a arqué, como a origem, né, das coisas, e essa origem das coisas está ligada a essa dimensão, tanto fisiológica, física, né, concreta, como uma dimensão essencial, como os pré-socráticos fizeram muito bem. Então, olha só, quando nós percebemos a ideia de consciência, hoje quando falamos de consciência, nós falamos uma consciência que determina a própria ação do indivíduo. Lá não, nós estamos ligados a uma dimensão da própria natureza. E essa dimensão da natureza, ela é muito mais ampla e mostra exatamente essa dimensão externa. Podemos caracterizar, e Aristóteles vai colocar isso de maneira muito clara, a ideia de heteronomia, que é exatamente essas condições que vêm de fora. Então, é uma ética que vem de fora, né? Essa ética que está ligada à dimensão do indivíduo. Diante disso, né, esses filósofos, especialmente aí o Platão, ele vai desenvolver, né, Sócrates influencia Platão também nas suas ideias, uma condição social, e essa condição de uma sociedade, aliás, Sócrates e Aristóteles, os três, a origem da sociedade, né, que é um tema político, a origem da sociedade é uma sociedade natural. Olha, diferente lá da Idade Moderna. Eu tenho na sociedade um contrato. Esse contrato eu faço com o indivíduo. E aqui eu não tenho esse contrato. Eu tenho uma dimensão, né, natural. A origem da sociedade é uma origem natural.
essa ideia tem a ver diretamente com essa perspectiva de um grego que pensa toda essa dimensão de uma ética ligada à natureza. A natureza é importante para os próprios gregos. Então, nós podemos pensar o seguinte, olha, alguns elementos que de fato nós não pensamos ou de alguma maneira nós interpretamos de maneira diferente na modernidade, o grego pensava diferente do ponto de vista da moralidade. E está ligado exatamente nessa questão do modelo, essa questão do sábio, né, que segue esse caminho como se fosse o exemplo a ser seguido. E se nós falarmos hoje na nossa sociedade, isso é muito difícil, né? Quais os exemplos que nós vamos seguir, né? Qualquer lado que nós olhamos, os exemplos estão a desejar do ponto de vista dos valores. E os valores aqui, todos são éticos, né? Todos são éticos, mas os valores eles se relacionam na dimensão do valor positivo e o valor negativo. Então, nós queremos olhar os valores positivos, mas cadê esses exemplos na nossa sociedade? E aí a gente tem toda essa construção de um modelo, de um sábio, onde você vai procurar esse conhecimento e vai desenvolver essa relação. Platão volta à dimensão da questão, olha, eu estou formando o cidadão para a sociedade. Aristóteles, na mesma dimensão, e ele vai colocar a ideia de finalidade na sua ética, né? E essa finalidade é a felicidade, né? Claro que são caminhos diferentes lá dos estoicos, por exemplo, né? Epicuro. De alguma maneira, eles tentam alcançar essa felicidade. E essa felicidade é uma dimensão muito prática. Até em Aristóteles, apesar de todas as dimensões metafísicas de Aristóteles, ele vai dizer mais ou menos o seguinte, olha, eu só posso ser feliz se eu tiver uma sociedade que é justa. Até o outro na sociedade vai me impactar na minha felicidade. Então, eu preciso do outro nessa relação, mas eu preciso de uma sociedade que é justa. Olha que ideia fantástica. Então, a ética não é pensada apenas na dimensão do indivíduo isolado, e consequentemente a política, né? Mas eu estou pensando na formação do indivíduo para lidar com a sociedade. E aí, um grande destaque nesse contexto da formação do grego é a própria ideia da paideia. A paideia, paidos, né? Que significa criança. Toda essa dimensão da paideia é um sistema educacional que leva o indivíduo na dimensão política, na dimensão ética e na dimensão da racionalidade para a formação do cidadão. Esse cidadão dentro da própria polis. O que é a polis? É a sociedade, essa sociedade que nós vivemos. Então, de alguma maneira, esses filósofos têm as suas interfaces, suas identidades em alguns conceitos, diferentemente da imortalidade em Platão, que vai, né, por outros caminhos, mas eles vão procurar essa dimensão da felicidade aqui e agora. Aqui e agora. E isso é bastante relevante para nós. E aí eu preciso de uma sociedade que é justa para desenvolver toda essa minha potencialidade, né? Todas essas minhas condições de viver bem numa própria sociedade. Então essas são, digamos assim, algumas ideias básicas, né, desse contexto da Idade Antiga, mas na perspectiva de que eu só posso pensar a dimensão da política a partir da dimensão da ética. No caso do Aristóteles, ele é mais claro quanto a isso, que ele diz o seguinte, olha, em outras palavras, vamos dizer assim, você precisa ser primeiramente ético, para depois você ser político. Você se forma na dimensão da ética, a educação. E aí você vai exercer isso aonde? Na polis, na própria sociedade. Então, de alguma forma, você não consegue desassociar. Mas o que está em jogo aqui parece que o indivíduo, nessa interpretação, necessita, primeiramente, de ser ético, para depois ser político. O que nós fazemos hoje? Qualquer um pode ser político e faz qualquer coisa, porque não necessita dos valores. Olha a inversão que nós fazemos no nosso contexto, em função da realidade que nós estamos vivenciando hoje. Então, esses são alguns elementos, depois a gente pode atender vocês em função dos questionamentos, das relações, e eu vou deixar a Rochelle falar um pouquinho, tá bom? Oi, queridos, bom dia. Vou falar um pouquinho, tá? Para não cansar ninguém, sobre a filosofia política na Antiguidade, mas vou falar só de dois autores, Platão e Aristóteles. Por quê?
né? Na verdade, eu poderia, porque a gente não vai encontrar filosofia política nos estoicos, nem nos céticos, nem nos epicuristas, porque o interesse dessas escolas é o interesse de desenvolver uma ataraxia ou aponia, que é uma espécie de estado de tranquilidade ou paz. Então, tanto o epicurismo, quanto o ceticismo e quanto o estoicismo, eles estão voltados para uma perfeição do indivíduo, sem estar preocupados com a questão da organização da polis. Polis, como vocês sabem, né, é a palavra que a gente usa para traduzir cidade ou república. Né? O diálogo de Platão, chamado República, um diálogo famoso, que eu sempre peço para todo mundo ler, na verdade, ele em grego se chama politeia. Né? Então, a polis está ligada às coisas públicas, à organização da cidade. Então, eu vou falar de dois autores que centraram toda a sua preocupação na polis, que é Aristóteles e Platão. A filosofia política, né, de Platão, ela está centrada numa ideia de unidade e de harmonia. Então, quando Platão ele vai pensar a política, na verdade ele escreve na Carta Sétima que ele estava muito desgostoso com a política, porque ele tentou até se envolver com a política e teve muitas decepções. É muito comum para a pessoa, né, que busca a sabedoria e busca ser uma pessoa ética e virtuosa, ela se decepcionar com a política. Né? É bastante comum isso acontecer. Isso aconteceu com Platão, né? Principalmente quando ele viu que Sócrates, que era o melhor de todos os homens, né, ter sido condenado à morte. Então, isso impactou de uma maneira muito negativa em Platão. Então, a maneira como Platão vai pensar a política vai ser muito diferente da maneira como Aristóteles vai pensar, porque Platão ele vai tentar propor um modelo político que seja um modelo que possa, de alguma maneira, servir como uma espécie de ideia regulativa, quer dizer, uma ideia reguladora. Né? Esse modelo é um modelo teórico e todos os governantes, de alguma maneira, deveriam se inspirar nesse modelo e, de alguma maneira, colocar em prática as ideias desse modelo. Então, não se trata tanto de uma política que você está fazendo aqui, agora, no aspecto, digamos assim, pragmático. Não. Se trata de um modelo que você cria e, a partir desse modelo, ele serve como um meio regulatório para medir e avaliar o grau de justiça, né, dessas organizações políticas. Então, o tema central da política platônica e também da política aristotélica é a questão da justiça. É por isso que ética e política elas estão juntas. Né? E por isso que não existe a possibilidade, como existe hoje em dia, né, de você ter pessoas que se acham técnicas em política. Né? Porque o que acontece hoje em dia? A pessoa acha que a política é uma espécie de técnica que você aprende, né? E você desenvolve essa técnica e aí você pode exercer uma função política. Não, para os antigos não é assim a política. Quem é o homem que tem esse dom da política, digamos assim, né? É um homem que, de alguma maneira, tem as qualidades de ser um homem sábio e de ser um homem virtuoso. Então, a política não é uma técnica no sentido moderno, mas pode ser uma técnica no sentido antigo, uma espécie de ser uma arte que você consegue desenvolver com o estudo, com a experiência, com a vida. Não é uma coisa que você aprende no manual. Né? Então, todos esses políticos, a ideia que a gente tem são pessoas que aprenderam provavelmente política em manuais, não são pessoas sábias, não têm experiências que sejam realmente pródigas, digamos assim, e então, no final das contas, eles não têm muita capacidade de exercer a política, e é por isso que a política, na contemporaneidade, ela tem sido o palco, né, para todo tipo de gente ruim, o que não acontecia na antiguidade. Né? Você tem uma vinculação muito forte entre ética e política que foi dissociada na Idade Moderna, com Maquiavel. Bom, a política para Platão, então, ela busca essa unidade, né? esse modelo. O que é a justiça? Essa que é a questão. A justiça, para Platão, é uma espécie de harmonia. Então, Platão, quando ele vai falar sobre a cidade justa, na verdade, ele vai falar sobre a cidade justa porque ele quer compreender o que é um homem justo. Quando a gente pega o diálogo, a República, esse diálogo começa na casa de Céfalo. Né? E Céfalo era um estrangeiro,
mas era um homem considerado muito virtuoso e alguém que, apesar de ter sido estrangeiro, ou seja, apesar de ter estado à margem da vida política, né, grega, ele conseguiu desenvolver virtudes, ou seja, ele, ainda que ele não fosse um cidadão, alguém integrado, ele foi um homem virtuoso. Quer dizer, a virtude ela não necessita, né, que você esteja de alguma maneira integrado. Você pode ser alguém que esteja à margem e ainda assim ser um indivíduo virtuoso. E aí Céfalo diz, olha, eu acho que eu vivi uma boa vida. E aí Sócrates pergunta o que é uma boa vida, e ele diz, uma vida justa. E o que é um homem, o que é uma vida justa? Porque a grande questão para os gregos, né, a grande questão ética e política é que vida merece ser vivida. Então, o que é uma vida justa? O que é uma boa vida? Né? E aí, para você saber o que é uma vida justa, você tem que saber o que é um homem justo. E aí Platão, ele vai pensar o homem justo e vai fazer uma analogia entre um homem justo e uma cidade justa. Aí vocês vão dizer, professora, qual a relação entre isso? É porque os gregos eles pensam em termos de microcosmo e macrocosmo. O que acontece no nível microcósmico acontece no nível macrocósmico. É um reflexo. É como se a gente pudesse dizer assim, infelizmente, a nossa sociedade é o reflexo da nossa alma. Não tem como a gente querer uma sociedade melhor se a nossa alma é tão ruim quanto a nossa sociedade. Então, quando Platão ele vai pensar a polis justa, ele está querendo dizer o seguinte, olha, o que acontece numa polis justa vai acontecer na alma de um homem. As partes da polis são as partes da alma humana. Né? Mais ou menos querendo mostrar que que tudo é como se tudo tivesse o mesmo nível vibratório, digamos assim, né? Como se tudo fosse expressão de um mesmo estado, né, de alma, que é um estado virtuoso ou não virtuoso. Então ele fala, numa polis justa você tem 3 tipos de cidadãos, né? Você tem o cidadão de alma de ouro, você tem o cidadão de alma de prata e o cidadão de alma de bronze. Quem que são esses cidadãos de alma de ouro? Né? Aí ele vai dizer, são os filósofos. Os filósofos. Quem são os filósofos? É bom a gente saber quem são os verdadeiros filósofos. O verdadeiro filósofo não é aquele que necessariamente estuda filosofia, mas é aquele que, pelas suas ações, pelo seu modo de ser, pelo seu modo de agir, ele mostra uma certa santidade e sabedoria. Ele se destaca dos demais homens. Não é difícil você encontrar, você saber detectar um verdadeiro filósofo. É difícil você encontrá-lo, mas uma vez que você esteja em contato com ele, não é difícil você detectar esses indivíduos de alma de ouro. Unido aos indivíduos de alma de ouro, nós temos indivíduos de alma de prata, que, na verdade, vão governar junto com os de alma de ouro. Esses indivíduos de alma de prata são os guardiões da cidade, os guerreiros. Né? Então, seria mais ou menos assim, os militares, aqueles que estão empenhados em salvar a cidade, em guardar a cidade, em protegê-la. Né? E teria aqueles de alma de bronze, que seriam aqueles que seriam os responsáveis pela manutenção, né, da cidade. Ou seja, os comerciantes, os camponeses, os artesãos. Por quê? Porque eles pelo comércio, eles trazem a subsistência da cidade. Então, são 3 partes que precisam estar harmonizadas e 3 partes que são absolutamente necessárias para a vida da cidade. Né? Essas 3 partes, elas têm uma equivalência na alma humana. A alma humana também tem uma parte melhor de todas, uma parte de ouro, uma parte, digamos assim, preciosa, que é o que a gente chama de nous, o que a gente costuma traduzir como inteligência, intelecto. Essa é a parte, digamos assim, preciosa, né, do ser humano. É a sua inteligência, é o seu nous, é o que deve governar o seu corpo. Né? Aí você tem uma segunda parte, que ele vai chamar, que é o elemento irascível, que é o que equivale aos militares. Né? O elemento irascível é o que a gente poderia, na psicanálise, chamar de superego. Né? É aquele, de alguma maneira, que preserva o teu corpo e, de alguma maneira, não só preserva, mas é um certo guerreiro também. Né? Um certo guerreiro em favor da tua integridade. E tem uma terceira parte, que é o elemento concupiscível, que é o que está ligado aos desejos, aos apetites, à satisfação das nossas necessidades. Então, digamos assim, esse elemento irascível, de alguma maneira, ele tem que ajudar a nossa inteligência a governar o nosso corpo e ele tem que, de alguma maneira, limitar também
esse elemento concupiscível, esse elemento do desejo, porque a gente sabe que tem muita coisa que a gente deseja que não faz bem para a gente. Né? A gente sabe que tem muitas coisas que nem tudo que a gente deseja vai nos fazer bem à saúde, vai nos trazer felicidade. Então, essas três partes no ser humano, elas precisam estar integradas para que o ser humano ele seja íntegro, para que um homem justo é um homem que tem essas três partes integradas. Então, vejam que saúde, justiça, sabedoria, tudo isso é mais ou menos expressão de um mesmo estado. E isso acontece também na polis. Uma polis que esteja com as suas partes bem integradas, ou seja, com o governante unido à parte da guarda e unido também à parte daqueles que garantem a sobrevivência, cada um sabendo exatamente o que fazer, é uma polis que vai demonstrar saúde, que vai demonstrar integridade e que vai ser justa. Então, o grande problema da polis, digamos assim, é quando aqueles que não podem governar estão governando. Por quê? Porque você já estabelece aí uma desarmonia. É como se no nosso corpo, a parte mais inteligente nossa, a mais primorosa, ela fosse calada e a gente fosse viver em nome dos nossos apetites só. Então, tem uma frase famosa de Platão que diz assim: os que têm não podem governar. Os que não têm é que podem governar. Ou seja, os que são desapegados, desprendidos. Os que não têm são os que precisam governar. Isso a gente já vê que já está tudo errado na nossa sociedade. E ele mostra também uma sociedade que precise muito de advogados, juristas, médicos, é uma sociedade que já está em perigo. Por quê? Porque é uma sociedade em que as leis não estão sendo cumpridas. Quando não há cumprimento de leis, quando há injustiça, é que a gente precisa recorrer aos agentes da justiça. Quando a gente precisa de terceiros para que a justiça seja feita, é porque os homens não estão cumprindo com a lei. Então, isso já mostra um desajuste, uma doença naquele corpo político. Né? A perspectiva de Aristóteles vai ser uma perspectiva diferente, porque Aristóteles não está pensando tanto nessa questão do uno e da harmonia. Aristóteles, ele, digamos assim, ele tem uma visão que é até mais empírica, eu diria, né? Mais ligada à experiência, né? Ao saber como agir em determinadas situações. Então, mas, ao mesmo tempo, quando Platão está pensando o que é a justiça, Aristóteles continua pensando justo. Então, se tiver aqui, tem aluno do direito aqui? Pois é, então é bastante interessante que tanto Platão quanto Aristóteles, eles dão as bases para a filosofia do direito depois. Por quê? Porque ambos colocam a questão da justiça como sendo uma questão central. A questão da justiça, ela é central em Platão, e a questão do justo é central em Aristóteles. Tanto que Aristóteles vai ser o primeiro a falar que existe uma justiça corretiva, que existe uma justiça distributiva, justiça penal entre os erros. A justiça distributiva é o quê? É uma característica do governante. O governante ele tem que fazer justiça distributiva porque ele não pode permitir que os bens materiais sejam distribuídos. Ou seja, que exista uma pessoa no estado de penúria e exista uma outra que tenha tudo. Isso não pode acontecer. Isso a questão da justiça distributiva, que depois vai ser muito trabalhada por um filósofo no século XX chamado Rawls. Né? Então, Aristóteles ele já coloca vários elementos interessantes para a filosofia do direito e para a gente pensar sobre a questão do que é o justo. Então, Aristóteles ele pensa o que é o justo. E aí, como o professor Marcos Félix falou, o justo não é tanto, para Aristóteles, não é tanto algo que você faça, que você consiga ver pela contemplação de um ideal de homem justo, mas é algo que você consegue por meio de uma educação. Uma educação que vise areté. Areté significa excelência. Era muito comum entre os gregos isso. Toda educação para os gregos visava excelência. Né? Ou seja, toda educação ela visa desenvolver o que há de melhor em você. Né? A educação é para te melhorar ao máximo, digamos assim. É para potencializar, não é potencializar, na verdade, é para atualizar todas as suas potências. Então, em Aristóteles, você vai ter essa ideia de que o que importa é você saber o que é o homem justo. E o homem justo, uma das características que a gente pode
pensar para o homem justo é aquele homem que, de alguma maneira, desenvolveu a sua areté, ou seja, desenvolveu a sua excelência. E aí a questão da imitação, da mimesis, como o professor Marcos Sérgio falou, é muito importante. Quer dizer, a questão da imitácio, depois que vai ser incorporada muito fortemente na tradição cristã. Vocês já ouviram falar num livro chamado Imitação de Cristo? Thomas Kempis, né? Imitácio Christi, que é a ideia, né? Foi um livro muito famoso na tradição católica, né? Até hoje ele são meios de você tentar imitar a Jesus Cristo em várias situações distintas. A questão da imitação é muito importante para os gregos, né? Então, digamos assim, hoje a gente escuta assim, você tem que pensar pela sua própria cabeça. Os gregos jamais diziam isso. Eles vão dizer, como pensar pela sua própria cabeça? Sua cabeça nem foi formada. Se pensar pela sua própria cabeça, não vai sair muita coisa boa. Você vai achar que tem ideias muito geniais, no final das contas, essas ideias geniais, elas são repeteco de várias coisas que já foram ditas. Para você pensar pela sua própria cabeça, você primeiro precisa tentar imitar os grandes. Então, escolha alguém que você... isso é muito comum também no estoicismo. Escolha alguém que você venere. Escolha alguém que você considere genial. Tente imitá-lo. E tente pensar que esse indivíduo está te observando permanentemente. Isso é um jeito de você desenvolver a sua areté. Né? Quer dizer, os grandes foram grandes porque imitaram os gigantes. Né? Então, você não é que falando, então não pode pensar pela sua própria cabeça. Pode. Mas antes você precisa de um processo de formação. Para os gregos, esse processo de formação, gente, ele ia até os 50 anos. Aí sim você poderia ser grande. Vamos pensar que o Kant, que foi o maior filósofo da era moderna, ele começou a escrever a Crítica da Razão Pura com 60 anos. E foi o livro que impactou a modernidade, foi a Crítica da Razão Pura. Tivemos outros grandes filósofos, mas nenhum como Kant. Na modernidade, o maior é Kant. Então, de repente, seguir o conselho dos gregos seja interessante. Né? Acho que está bom, né? Na verdade, como o professor Marcos falou, a gente está aqui só para conversar de alguns elementos, não tem como a gente se aprofundar. Né? Se a gente fosse, por exemplo, falar de Aristóteles, para eu falar da justiça, eu teria que falar para vocês de todo o livro quinto da Ética Nicômaco, que é muito detalhado. Aristóteles ele é muito organizado. Isso mostra a lucidez dele, ele é muito organizado, ele consegue mostrar todas as etapas de um argumento, mas isso não teria tempo da gente fazer aqui. Mas aí eu convido vocês a um dia lerem a República e, quem sabe, também a Ética Nicômaco. Obrigada, gente. Bem, queremos saber se vocês têm alguma questão, alguma pergunta. E aí, se identifique se tiver. Dou um minuto para pensar. Ih, não precisou nem de um minuto para pensar. Hein? Por gentileza, Flavinha. Teve uma questão na parte de filosofia política, de um pensamento de Platão, que ele fala que na democracia, o político acaba servindo como um domador da fera, que é a sociedade, que... Bom, meu ponto é o seguinte, que eu até tinha falado no fórum, como resolver isso, como vocês resolveriam isso, ou alguns filósofos atuais resolveriam essa questão de a sociedade, na realidade, como vocês mesmos falaram, expõe o pensamento antes mesmo de conhecer, né, sobre o que está falando realmente. Não nessas palavras, né, mas confirma isso? Ou... Na verdade, assim, Platão, você tem 5 formas de governo. Você tem a ideal, que é a monarquia, ou a aristocracia, que é o governo dos melhores. Né? Aí você tem... quando ela se degenera, aí ela vai para a timocracia. O que é a timocracia? É o governo pela honra. Já é uma degeneração, que seria um governo dos militares. Né? Por quê? É uma degeneração, porque os militares não são os melhores. Os melhores são os piores. Mas é um governo pela honra, porque pelo menos você luta pela honra.
né? Agora, é muito melhor você viver pela inteligência, pela integridade, pela verdade, do que você viver tentando salvar a sua honra. Aí, quando a timocracia ela se degenera, aí ela vai para a oligarquia, que é o governo de poucos. Né? Quando a oligarquia ela se degenera, ela vai para a democracia, que é a mesma coisa que demagogia, que aí é a besta fera. E aí, no final das contas, é um jeito de você tentar agradar ao povo. Qual que é o problema da democracia para Platão? O problema da democracia para Platão é que você não busca a verdade, você busca agradar o povo. E, às vezes, o povo pode querer coisas que não sejam boas para ele. Aristóteles já tem uma visão diferente da democracia. Aristóteles defende a democracia. Né? Porque Aristóteles fala, olha, você tem uma maioria querendo uma coisa e 2 ou 3 querendo outra, a probabilidade desse número, dessa maioria tá querendo a coisa certa, é bem maior do que. Então, Aristóteles já tem uma visão diferente. Mas, assim, para Platão, como a massa, digamos assim, não é filósofa, ela não se guia pelo verdadeiro, então, provavelmente, toda democracia é uma demagogia. E aí, esse era o problema dele com os sofistas, porque os sofistas eles vendiam discursos para que se mantivesse essa demagogia. Quer dizer, no final das contas, o que importa não é o poder da verdade, mas é o poder da palavra. E aí, o próximo passo para a democracia, gente, é a tirania. Né? Aí eu até falei, gente, se Platão estiver certo, a gente está caminhando para a tirania? Era a minha pergunta. Mas, então, esse seria o problema de Platão com a democracia. Mas é que, na verdade, eu não entendi direito a sua pergunta. Eu não sei se respondi. Sim, Uhum. eu queria chegar num ponto mais à frente com isso, na realidade. É que, bom, parece que eu tô contra a democracia, né? Mas não, tipo, realmente para mim parece o sistema Não tem problema mais... você ir contra a democracia. Justamente, não Numa tem. perspectiva Mas, filosófica, não tem problema nenhum. na minha ideia, justamente, eu seria mais a favor da democracia por não conhecer outro sistema, tipo, socialismo, comunismo. Para mim, não faz sentido, tipo assim, faz sentido, mas não tem como proceder com isso sem ser como sendo uma coisa que dê certo, né? Assim, liberdade real, no entendimento da democracia, né? Mesmo. E eu queria saber, na realidade, como conciliar justamente essa questão de se tem algum filósofo que concilia essa questão de a população na democracia. Como eu disse que concordo com Platão nessa ideia de que a população muitas vezes fala assim... Claro, porque ela é muito manipulada, é verdade, Platão está certo. É muito fácil manipular o povo, gente. Mas aí como que chega a uma questão em favor da democracia justamente nessa questão, entende? Esse é o meu... Eu acho assim, porque primeiro a gente tem que pensar que existem vários tipos de democracia, né? Inclusive socialistas, eles acreditam que a democracia só pode se realizar mesmo no socialismo e eles vão invocar justamente a questão da justiça distributiva. Não há como você ter uma democracia se você tem a possibilidade de algumas pessoas nem sobreviverem, não saberem nem como é que vai ser a vida delas. Então, existe defesa da democracia tanto para o lado da esquerda quanto para o lado da direita. A direita vai dizer, olha, não é possível você ter democracia sem liberdade econômica, e a esquerda vai dizer, sim, mas não é possível você ter democracia sem uma justiça distributiva. Né? Como que talvez a resposta poderia estar em Aristóteles. Para Aristóteles, ele defendeu a democracia, e não defendeu a monarquia, justamente usando esse argumento. Dizer, qual que é a chance de um indivíduo estar completamente certo e, sei lá, 200 indivíduos estarem completamente errados? É muito pequeno. É muito pequeno para Aristóteles. Então, assim, quando se trata do bem comum. Então, assim, porque a democracia dos gregos é diferente da nossa. A democracia dos gregos é uma democracia pautada na ideia de bem comum. Não é pautada na realização de vontades, como é a nossa. O problema da nossa democracia é que a gente tem uma ideia de que, para você ser democrático, você tem que atender à vontade do povo. E a vontade do povo realmente pode estar em desacordo com a noção de bem comum. E muitas vezes está. Mas, no caso de Aristóteles, o que tem que reger a democracia não é a vontade do povo, mas a compreensão do povo do que seja o bem comum. Ou seja, você tem que educar o povo para que o povo queira o bem comum e não simplesmente realizar suas próprias vontades. Por isso que a educação ela é fundamental. Porque a ideia é você educar as pessoas para falar assim, olha, nós vivemos em comunidade, não é para atender os seus desejos, porque é impossível atender o desejo de todo mundo. A gente vive em comunidade visando o bem comum.
Então, Aristóteles diz, se você pegar, por exemplo, 200 pessoas e ver a intenção, a compreensão dessas pessoas do que seja o bem comum, a probabilidade delas terem mais razão do que uma só é grande. Por isso, a democracia é melhor. Mas aí a democracia aristotélica, ela visa a razão, não a vontade. O problema da modernidade é que a gente deixou de nos guiar pela razão, a gente se deixou de guiar pelo intelecto, digamos assim, que era a nossa parte melhor, a gente passou a se guiar pela vontade. E a vontade é o que está ligado ao nosso corpo, aos nossos apetites, ao nosso elemento concupiscível. Então, realmente, fica muito difícil as coisas darem certo. Porque, muitas vezes, reivindicações de muitos, podem ser muitos, mas pode ser uma reivindicação que não atenda o bem comum. Exatamente, que é justamente depois o que Stuart Mill vai tentar tratar, como vocês viram, né? O problema da ditadura da maioria. Bom, a maioria pode não estar querendo o bem comum. Pode ser que muitas pessoas queiram uma lei que seja injusta. Fale, querido. Me chamo Edmilson, sou do curso de filosofia. Qual era a visão de Platão sobre a questão da sociedade justa, se ele dizia que existia um mundo das ideias e um mundo sensível? Então, Edmilson, a sociedade justa, ela não se realiza plenamente no mundo sensível. A gente precisa, de alguma maneira, ter esse marco regulador, digamos assim, essa ideia reguladora, para que a gente possa se aproximar dessa ideia justa, né? Quer dizer, o ideal é sempre inspirador, mas ele nunca se realiza efetivamente, né? Então, assim, a sociedade justa seria aquela que se aproximaria ao máximo desse modelo que Platão nos forneceu, assim como o homem justo seria aquele que se aproximaria ao máximo desse modelo de homem justo que Platão nos forneceu. Então, não tem como a gente pensar o que seria uma sociedade justa. Mas o que eu posso te dizer é que a Idade Média, de alguma maneira, ela tentou realizar esse ideal platônico. Porque na Idade Média você tinha 3 classes, que sabiam exatamente o que elas tinham que fazer. Então, você tinha ali o clero, que seria essa parte melhor da alma. Aí você tem os guerreiros, que eram os nobres, e você tinha os servos da gleba, que eram os que mantinham a subsistência desse corpo. Então, a sociedade medieval foi uma que tentou realmente colocar em prática essa ideia platônica e deu certo por muito tempo, né? Por mais que a gente possa dizer, mas bom, durou séculos, né? Muitos séculos. Foi difícil de derrubar. Então, talvez Platão tivesse aí a sua verdade. Um outro ponto em relação a isso também é que o indivíduo ele vai se dirigir pelo mundo das ideias. O padrão do conhecimento é a episteme. Então, em Platão, a educação, né, que é a educação, quando se fala aí, está pressupondo a política, a ética e a racionalidade, ela vai se dar na cidadania. A ideia de universais. Eu tenho os universais e a minha ação, o meu movimento se dá em função desses universais. Então, qualquer ação que eu faça não está apenas no, digamos assim, no automático, no prático, entre aspas, mas ela vai pressupor uma ideia, e essa ideia é universal. Por isso que Platão vai falar muito dessa dimensão, que toda e qualquer decisão, ela não é uma decisão prática, é uma decisão universal. Então, onde você vai exercer isso? Exatamente na polis. A sua cidadania se exerce na polis. E o procedimento que ele está fazendo é um procedimento educacional. Eu educo o indivíduo para isso, mas eu vou educar em função dos conceitos que são universais, na perspectiva platônica, né? Agora, um outro elemento, só voltando ali, você falou muito bem a questão do nous, do intelecto, mas quando você colocou a ideia do vazio, né, hoje você toma uma decisão, o Lucas, né, especificamente, a questão do vazio, esse vazio tem a ver exatamente com essa dimensão que você colocou muito bem, a questão do intelecto em Aristóteles. O intelecto pressupõe em Aristóteles a sofia, a phronese, né, que é a sofia e a prudência. São 2 elementos que vão estar em harmonia na sua ação. Então você vai dispor isso. O que nós fazemos hoje em função desse vazio? É mais em função do meu interesse ou o interesse do pequeno grupo que eu vou agir. Se eu for agir assim, então tem uma relação de poder que não é equilibrada. Alguns têm de mais e alguns têm de menos. E aí volta a questão.
a democracia é um sistema que é plausível, mas também tem muitos problemas. E ela pode ser melhorada? Pode. Pode ser melhorada? Pode. E talvez aí essa dimensão de tomar uma consciência, lidar com esse processo de educação, seja uma boa saída. A virtude da democracia é essa possibilidade dela se autoaperfeiçoar. Ela tem muito mais essa possibilidade que qualquer outro sistema de governo, se você parar e pensar. Porque se você tiver vamos supor, você tem um excelente monarca, mas qual garantia que você tem que o filho dele vai ser excelente? Você não tem garantia nenhuma. Você não pode, não existe garantia de sangue. Boa tarde, Halber, do curso de Direito. Foi falado sobre a paideia como uma formação do cidadão grego para ele poder interagir bem na sociedade, né? Traçando um paralelo com a nossa educação na sociedade moderna de hoje que a gente tem, quais seriam as semelhanças e as diferenças? Realmente é uma pergunta dolorosa. Dolorosa. Por quê? O grego formava o indivíduo para ser cidadão. E eu acho que a gente fala numa dimensão muito aparente de formação para a cidadania. Que a gente não exerce uma cidadania atual, no sentido aristotélico, né? Eu tenho potencialmente a possibilidade de ser, e aqui eu me realizo isso completamente. Por quê? Porque, de fato, ele levava, primeiramente, na sua base, uma dimensão dos valores. E esses valores perpassam, com certeza, pela dimensão da ética. Os três pilares, né? A política, a ética política e a racionalidade. E a racionalidade também está em Platão, né? Platão trabalha também com a fonese. Ele vai lidar com a ideia também de prudência, tanto Aristóteles como Platão vão lidar com isso. Apesar que Platão vai destacar também a dimensão da sofia, né? no seu texto. Mas a gente tem um sistema educacional que tem na sua base valores. E aí, você pode me ajudar nisso aí, eu não sei se na Grécia, apesar do sofista, apesar de treinar nós temos problemas também na Grécia, né? Treinar os filhos da aristocracia a manutenção do poder. O sofista tinha esse objetivo, que era um objetivo também educacional. Eu preciso manter o poder, então eu vou treinar a partir especialmente da retórica, né, para manter esse menino no poder, a família no poder. Mas é uma coisa muito interessante que eu tenho os valores, esses valores são éticos, e esse está na base de qualquer formação. O que acontece hoje na nossa sociedade? Por mais simples que sejam as relações familiares, sociais, às vezes nós não vemos isso claramente. Aí eu vou tentar aqui um exemplo, só para tentar caracterizar essa relação que eu estou pensando. Muitas vezes o garoto chega em casa com um lápis que não é dele. A primeira coisa que a mãe deveria fazer, o pai deveria fazer, de quem devolva. Não é seu, devolva. Você achou um novo lápis? Como é que foi? Como é que você conseguiu isso? E aí, o que acontece nessa relação? Você está valorizando exatamente a dimensão do ter. O indivíduo precisa ter, então eu já estou começando a educar o meu filhinho em ter, e aí num valor que é negativo, de uma relação da própria essência. Eu vou formar esse indivíduo nos valores, né? A vovozinha dizia uma ideia kantiana que não queira o que é dos outros, né, para você, porque isso pode acontecer também com você. Então, o que está em jogo aqui? É uma dimensão dos valores. E eu acho que, entre outros problemas, a questão dos valores é uma das questões chaves da própria educação. No nosso dia a dia, vocês como estudantes, nós como professores, nós lidamos muito com essa relação de valores, até em relação a nós professores. Os alunos, muitos alunos, né? Tem excelentes alunos, mas muitos alunos julgam que, olha, isso não é importante, isso não vale a pena, nós podemos colar, nós podemos fazer isso, aquilo. Eu estava numa turma ontem, e aí nós tínhamos aplicar uma prova, eu falei assim, vamos ajeitar essa carteira. O menino falou bem assim, parecendo sexta série, professor. Aí eu perguntei para ele, você confia nos seus colegas? Ou você confia em você mesmo? Mas qual é o problema que a gente quer evitar com isso?
É muitas vezes você se aproximar na hora da prova do colega e cair na tentação. Eu vou olhar, eu vou colar, eu vou fazer isso aqui. O que é isso? Valores. Está na dimensão dos valores. Então, entre outros problemas, eu acho que uma da dimensão fantástica da paideia é a ética política na formação do cidadão, o que não acontece hoje. Eu vou dar um curso um dia de paideia, que é uma coisa que muitas pessoas me pedem, porque é o que a gente chama de educação liberal, né? Que é a base da educação liberal. Não sei se vocês já ouviram falar no trivium e no quadrivium. Né, o trivium foi pensado pelos sofistas. Ele desenvolveu o quê? Ele desenvolvia a dialética, a retórica e a gramática. Ou seja, todas as habilidades com a linguagem. Quer dizer, o aluno, primeiro, precisa desenvolver todas as suas habilidades com a linguagem. Ele precisa ser capaz de ler um texto, interagir com esse texto, conversar com esse texto, refutar esse texto e escrever um outro texto tão bom quanto aquele. Quem dos nossos alunos está sendo capaz disso? Isso era a formação mínima até os 13 anos de idade, que era a educação clássica. Para isso, eles sabiam poesias de cor. A minha filha está estudando numa escola ela está estudando na escola francesa, né? A gente tentou colocar numa escola diferente, assim, e ela decora poesia. Eu falei, pô, que legal. Eu sabia muita poesia de cor quando eu era criança, mas não porque era obrigado na escola, porque sempre achei que a poesia era meio mestra. E a poesia sempre foi a mestra dos gregos, Hesíodo e Homero. Então, assim, a formação, a paideia, ela tinha esse programa educativo. Até os 13 anos, você ter todas as suas habilidades com a linguagem desenvolvidas. Depois disso, aí você ia para o estudo da matemática. Aí você estudar aritmética, geometria, música e astronomia. Porque tanto a música quanto a astronomia, quem toca algum instrumento sabe que teoria musical é matemática pura, né? E quem vai estudar astronomia também sabe que a astronomia é matemática pura. São, digamos assim, uma matemática aplicada. A matemática aplicada que eles conheciam entre os antigos era só a astronomia e a música. Depois, com a Revolução Científica, a matemática aplicada está em tudo, né? Todas as outras ciências, na física, na química, mas a que eles conheciam era essa. Então, só depois disso que você teria o conhecimento da matemática e, digamos assim, das ciências que aplicassem a matemática. Esse era o sistema de educação dos antigos. Então, aí quando você me pergunta qual a similaridade, eu não vejo nenhuma, porque o que eu tenho visto muito é você usar a palavra cidadania como uma palavra, que eu digo assim, palavra talismã. Uma palavra que é para atrair as pessoas, mas que no final das contas não significa nada. Por quê? Porque se os cidadãos eles não são capazes de ler um texto, saber se aquilo ali está te manipulando ou se está te educando, poder se confrontar com aquele texto ou poder corroborar o texto, acrescentar novas ideias, que cidadão ele é? Não é cidadão nenhum, gente, é simplesmente uma enganação. Então, assim, o grande problema começa com a educação mesmo, mas aí uma educação que a gente possa realmente, como os gregos, visar a excelência das pessoas, desenvolver ao máximo as potencialidades. Eu sempre falo, gente, se você tem uma criança de 2 anos na sua casa, você tem um gênio e você nem se dá conta disso. Uma criança de 2 anos é capaz de aprender, porque ela cria tantos neurônios, muito mais do que a gente vai criar na nossa vida, então ela tem uma capacidade de memória, de retenção de informação imensa, e a gente não aproveita isso. Né? Tanto que até a própria psicanálise, né, ela fala, olha, os 2 primeiros anos são determinantes, a infância é determinante. Então, se você não sabe aproveitar o potencial das crianças, dificilmente você vai ter grandes adultos. Então, eu acho que o problema da educação começa aí, quer dizer, todas as nossas crianças, ela pode ser rica, todas as nossas crianças são geniais. Agora, se a gente não se convencer disso, e se a gente não pensar um sistema educativo que desenvolva essas crianças para a genialidade mesmo, são gênios mesmo, então a gente não tem jeito, a gente vai ficar só numa fraseologia enganadora, só usando palavras talismãs e, no final das contas, não promovendo mudança nenhuma, fica sempre a mesma coisa. E, olha, os políticos maus, eles não querem pessoas inteligentes. Claro que não, porque é muito fácil você detectar a falácia deles, né? É o meu povo burro. Então, assim, vamos pensar mesmo uma reforma profunda da educação. E a paideia pode nos inspirar nisso.
exemplo, eu fico brincando, eu falo assim, o quê? Vocês acham as 7 artes liberais ruins? Pois eu vou dizer, quem que se formou nas 7 artes liberais? Eu falei, Dante, Tomás de Aquino, Aristóteles, Lutero, Calvino. Você acha que esse povo é ruim? Shakespeare, todas essas pessoas se formaram nas 7 artes liberais. Não, Shakespeare, gente, Shakespeare. Entendeu? Então, assim, Lutero ele não foi só um grande reformador. Lutero ele foi quase o formador da língua alemã. Então, não tem como a gente negar a força desse sistema educativo, né? Existem coisas boas no nosso sistema educativo. A gente não precisa jogar fora. O que Dewey, que é o grande filósofo da educação do século XX, ele tem coisas maravilhosas. A gente pode incorporar elementos da nossa educação com elementos da educação liberal, porque no final das contas, Dewey queria a mesma coisa que a educação liberal quer, o quê? Formar indivíduos melhores possíveis, para que eles possam tomar as melhores decisões possíveis, para a sua vida pessoal e para a vida comunitária, né? Então, a gente não precisa negar a nossa educação atual, a gente pode simplesmente incorporar elementos que estão faltando. Alguma outra pergunta? Bem, nós agradecemos a presença de todos. Espero que essas interrogações aí na cabecinha de vocês continuem, para vocês procurarem mais informações, lerem mais os textos. E qualquer coisa a gente está à disposição lá nas nossas salas virtuais, né, nas nossas disciplinas. Vocês podem participar. Agradecemos o pessoal do Polo que nos assiste nesse momento. E agradecemos a todos vocês. Agradecemos a Rochelle, que está aqui conosco, né? E tudo de bom para vocês. Muito obrigado. Queridos, um excelente final de semana para vocês.